chegam para mim com 50 anos, né? Aí fala assim, Carla, eu passei até 50 anos sem o meu intestino funcionar. Aí eu chego para ela e falo assim, pois agora seu intestino vai funcionar. De 50 anos em diante eu vou fazer seu intestino funcionar. Aí qual é a receita? A receita é linhaça, é mamão, é ameixa, é aveia, aí, porque eu já fiz todas, né? Eu já fiz todas. Imagina, uma pessoa que tem esse problema a vida inteira, já fiz todas. Eu não, minha amiga, não é nada disso não. Deixa eu ver sua alimentação. É esse pão, é esse macarrão, essa bolacha. Por que eu falo isso? Porque, como eu falei, hoje em dia, 90% dos pacientes, a gente vê essa sensibilidade ao glúten. E aí, quando ela começa a diminuir, outra coisa muito interessante. Ah, sabe o que faz o intestino funcionar? O cuscuz. O cuscuz é ótimo para o intestino funcionar. Aí, o cuscuz é ótimo para o intestino funcionar? É maravilhoso. Tá, e o que eu comia antes do cuscuz, no teu café da manhã? Eu comia o pão. Então tá aí. Não é que o cuscuz seja o que é convidado, é a ausência, a retirada desse pão. E assim, quando a gente fala do trigo, o gene do trigo é o antígeno leucocitário humano, é o gene HLA. Já falo um pouco mais sobre ele, mas quando a gente fala sobre o trigo, né, o glúten, parece um pouco a história do terrorismo nutricional, né? E gera uma dúvida. Exemplo, pessoas que moram na região do Mediterrâneo, italianos que comem pão o tempo inteiro, né? E uma parte dos meus estudos foram feitos lá na Itália também, né? Italianos que comem pão o tempo inteiro. E aí eu via, né? A gente sabe, normalmente o europeu é mais magro, né? A gente aqui no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, tem uma obesidade muito maior, muito mais frequente. E aí eu vendo, gente, eles comem pão na entrada, né? Eles comem pizza o tempo inteiro. O primeiro prato é a massa, né? É o carboidrato, é uma pasta. E como é que funciona isso, né? Se o glúten é tanto vilão, como é que funciona? Aí vem muitas teorias, porque eles caminham muito. Não, nem todo mundo caminha muito lá na Itália, não é assim. Então, assim, de onde vem toda essa história? Vem do tipo de trigo que a gente tem à mesa. O trigo que a gente tem hoje, ele é um trigo muito modificado. Ele se chama, a espécie que a gente utiliza aqui no Brasil, é o tritico éstico. Não é um trigo ancestral como a gente tinha anteriormente. Lá na região da Itália e vários países europeus, você vai comer o pão, ele é duro. O que dá maciez no pão, do pão carioquinha, né? O que dá aquela maciez é mais o glúten. O glúten tem essa função, né? De produto de panificação mesmo. Já o pão do italiano, do europeu, no geral, ele é escuro e ele é duro. Ele é um pão que tem um teor de glúten muito menor e, além disso, ele vem de uma espécie ancestral. Porque como a alimentação é muito cultural, eles não vão deixar o pão trocar por um pão branco. Eles não vão ter um pão branco na mesa deles. Eu recebo pessoas que vêm da Europa que dizem que quando comem aqui, vem comer pão ou macarrão aqui no Brasil, passa mal. Passa mal. Passou a vida eu recebo inteira. Já vários clientes aqui. Come lá na Europa glúten, pão, macarrão, tranquilo. Justamente porque o trigo de lá é um trigo chamado farro, que é um tritico monocópio. É um trigo muito mais ancestral, eles não mexeram nisso. Então o problema não é o trigo em si, a planta do trigo. O problema não é o trigo em si. O problema é o que o homem fez com essa planta, né? Para poder melhorar os seus lucros, né? Outra coisa, esse hibridismo todo, essa modificação toda que aconteceu foi para tornar também um trigo mais resistente às pragas. A base da alimentação era o trigo. Na minha época que eu fiz nutrição na UES, a pirâmide alimentar que os professores me mostravam tinha um monte de pão, hoje mudou, né? Mas tinha pão, macarrão, bolacha, tinha a base toda de trigo, né? E eu tentando botar isso em prática e cada vez mais constipada, que eu tinha uma constipação que não tratava nada. E no meu caso, quando eu fiz o mapeamento genético, eu fiz bem cedo o primeiro mapeamento genético, no ano de 2014, deu detectado o glúten, né? E assim, e vários, como eu falei, várias e várias pessoas. Então muda muita coisa. E assim, a dieta cetogênica, low carb, incrível, mas eu posso ter certeza que um dos grandes trunfos também da dieta cetogênica e da low carb é justamente a retirada dos glúten. Então assim, não é que o que eu vejo, né? Vou compartilhar o que eu vejo no consultório, nos exames genéticos, né? Hoje em dia, a maior parte dos pacientes fazem mapeamento genético. E isso mudou muito na pandemia. Isso mudou antes da pandemia, ainda era uma minoria. Depois da pandemia, teve uma virada de chave, já eu compartilho com vocês o que eu acho que aconteceu. Mas assim, hoje, a maior parte dos meus pacientes fazem mapeamento genético e muitas vezes, pelo mapeamento genético, não existe aquela necessidade, não é que não faça bem, mas não existe a necessidade de ser
né? Por exemplo, seu esposo não faz várias coisas, eu não faço dieta cetogênica, então não existe aquela necessidade de ter uma dieta cetogênica, né? Por exemplo. Mas aí o que eu vejo? Eu vejo a base genética desse paciente e aí eu vou trabalhar em cima disso. Agora, quando mostra que ele é um metabolizador não tão bom do carboidrato, os exames muitas vezes ele mostra que tem sensibilidade a carboidrato. Aí a cetogênica, a low carb, Doutora Carla, estão perguntando onde é que faz esse mapeamento genético. Você faz? Eu faço mapeamento genético lá na clínica, né? Na Nutrimi, é só seguir, né? Botei o arroba da doutora Carla aqui para vocês verem. Então ela faz lá no consultório dela, na clínica dela, esse mapeamento, tá, gente? Exato. E aí a gente coleta na mucosa da bochecha, né? Envia, essa empresa que eu estou enviando, ela é de São Paulo atualmente, a maior parte dos exames, né? Às vezes a gente envia para outros lugares, para Israel, para Itália, para os Estados Unidos, mas hoje em dia o principal é o Brasil. A gente tem a tecnologia aqui e deixa o custo muito mais, né, em conta, mais viável, perfeito. E aí eu estava falando da pandemia, qual foi a virada de chave, né? A virada de chave no período da pandemia, eu acredito, né, que tenha sido mais a preocupação mesmo com saúde. Termos de genética hoje invadiram, né, o nosso ambiente o tempo inteiro. Vocês dois falaram do Luciano Bruno, né? Eu fico imaginando, gente, uma pessoa que segue o Luciano Bruno, né? Milhões de pessoas, uma pessoa que segue o Luciano Bruno, um nutricionista, ou uma pessoa que, né, que seja ali só para querer usar os ensinamentos. Como é que ela não faz assim, ela deve ficar louca para fazer um mapeamento genético, porque ele fala disso em tudo que ele traz, né? Em todas as falas dele, ele sempre fala a relação com a genética. E não só ele, né? Assim, se você for estudar qualquer coisa, nutrição esportiva, nutrição estética, você vai esbarrar na individualidade genética. Quem tem genital tem uma tendência maior a esse comportamento, a essa alteração, por exemplo. Então hoje não tem mais como fugir. E esses termos invadiram muito o nosso dia a dia na televisão, né? Para diversas finalidades. Então na pandemia foi incrível, né? Como né? Não existe um mal que não venha para o bem também. As pessoas começaram a se preocupar mais com a saúde. E o mapeamento genético, hoje em dia, ele é a maior parte dos meus pacientes fazem mapeamento genético. E é um investimento, sabe? Porque uma pessoa que não se conhece, não tem noção de como é que faz genético, ela sai atirando para muito lado e sai gastando dinheiro aqui, gastando dinheiro aqui. Se ela vai no mapeamento genético, é esse caminho aqui que eu vou. É onde vai ter resultado, onde ela vai ver. Na minha cabeça, eu vejo a pessoa ainda não quis, pelo menos, ter vontade de fazer um mapeamento genético. Muitas não conhecem. Você me perguntou como é que eu faço essa, né, para falar essa abordagem para o paciente. Tem paciente que chega a mim, hoje menos, mas que ainda não conhece tanto. Exemplo, veio indicado por outro paciente que é convencional, que não é DNA. Aí essa paciente fez o acompanhamento que a gente faz com todo cuidado, toda a interpretação de exames bioquímicos, mas não fez um mapeamento genético. Aí essa pessoa indicou outra, aí veio essa outra pessoa sem. Então, se for uma pessoa que não segue Instagram, que só veio por indicação, aí não sabe o que é o mapeamento genético. Quando a gente apresenta, né, o exame de DNA, mesmo que ela não faça na hora, fica aquela sementinha plantada na mente dela. Nossa, que bacana, que interessante. E quanto mais a pessoa estuda, mais ela quer fazer. O bacana de trabalhar com mapeamento genético é isso. Porque tem coisa que, às vezes, né, qual é o princípio da venda que a gente vê, né? O princípio da venda é emoção. Isso é certíssimo, né? Muitas vezes fechar ali na hora. Mas eu gosto quando o paciente sai para pesquisar, no caso do DNA, quando ele fica na dúvida, não pesquisa, vai atrás. Ele vai encontrar uma multidão de coisas, ele vai encontrar que o caminho hoje é a genética, não tem como fugir muito disso. E acho assim, que o nutricionista que vai começando a trabalhar nessa área, eu acho que ele se posiciona bem para o que está por vir. Eu vi uma matéria falando sobre a inteligência artificial, né, que hoje em dia está se difundindo, e estava falando lá quais eram as profissões que iriam, por exemplo, segundo a matéria, né, extinguir com o passar do tempo. Aí tinha várias nutrições, várias profissões, hoje são todas praticamente. E tinha a nutrição, eles achando que era justamente a questão da inteligência artificial. Eu sou uma mulher, assim, assado, tenho essas condições, esse percentual de gordura, essas preferências, tenho essa doença, meus horários são esses. Pum, tá aqui a sua dieta, né? Tá pronto aqui. Claro que, óbvio, como nutricionista, óbvio que eu não concordo que seja uma máquina para fazer isso. Mas quando a gente se mune de ferramentas que nós podemos e devemos nos apropriar, a gente se posiciona muito à frente de tudo isso, né? De saber fazer. E outra coisa,
O exame ele é nutrigenético, ou seja, ele avalia aqueles genes, dá aquelas informações, você deve consumir, o seu perfil de dieta pode ser mais cetogênico. Ele não fala o perfil, normalmente, a empresa, mas ela fala se tem sensibilidade aos carboidratos, se é boa ou não para carboidrato, se é boa ou não para gordura, se é boa ou não para proteína, e aí nós vamos montar a dieta baseada nisso, né? E aí, quando a gente tem um laudo genético, ele é nutrigenético, ele fala as informações, né? Pouco carboidrato, muita proteína, evita o glúten, cuidado, aumenta a vitamina D, complexo B, sensibilidade à lactose. Doutora, com licença, senão me perco. Tem idade mínima para fazer o mapeamento genético, porque ela tem 60 anos. Certo. A dona Aldenora aqui. Nem mínima, nem máxima, viu, dona Aldenora? Nem mínima, nem máxima. Por quê? O DNA ele é feito, o mapeamento genético, uma vez na vida. Ele não muda. Então a gente estava até conversando que quando se faz naquela primeira infância é formidável, porque nasceu, está aqui seu mapeamento genético e vamos evitar muitas coisas. Mas, por exemplo, o meu público hoje no consultório é muito de mulheres mais maduras, mulheres de 40, 50 anos. Essa semana, todas as minhas demandas foram de menopausa. Foi muito interessante. Gente, todas as pacientes que fizeram demandas extras foram de menopausa. Que legal isso. Mas assim, e esse público de 40, 50, 60 anos tem um resultado incrível também com o mapeamento genético. Por quê? Porque é esse momento que o corpo requer mais cuidados, né? É nesse momento que fazer aquele ajustezinho vai fazer total diferença para a longevidade, qualidade de vida dela, né? Então, realmente, fazer um mapeamento genético nessa faixa etária pode ser decisivo para ela viver cada vez melhor, né? Com mais qualidade de vida, bater as metas dela. É o que eu sempre falo, quando a gente é muito jovem, o corpo funciona muito bem. Você pode fazer muita coisa, ele aguenta. Mas depois, se você quiser estar bem aos 40, estar bem aos 50, aos 60, meu amigo, não existe genética que lhe ajude. Você tem que correr atrás. Então, o nosso corpo responde muito, a gente vê resultados incríveis, mas você tem que ter um cuidado maior, isso é fato. Você tem que investir um pouco mais em você, né? E aí, a gente estava falando sobre... o laudo ele é nutrigenético. O laudo ele traz informações de como você deve montar aquele plano alimentar, beleza. Só que fora isso, existe o quê? Existe a epigenética. O que é a epigenética? A partir do momento que o paciente ele vai fazer as escolhas dele, ele pode ativar determinados genes ou silenciar. E essa ativação ou silenciamento faz pelo nosso estilo de vida. Então, o laudo ele nunca vai ser uma sentença. Ele mostra que é uma predisposição. É um caminho que você pode seguir. E aí, o que você faz, as condutas que você faz, né, é que vão expressar ou não. A epigenética é como se fosse um pianista. O nosso DNA, ele tem todas... É um piano. Nosso DNA é um piano que tem todas as notas. Esse piano, ele não muda. Uma vez que ele foi confeccionado, uma vez que nós somos concebidos, é sempre o mesmo piano. Só que o seu estilo de vida que é o pianista. Então, é o seu estilo de vida que vai escolher as notas que vão ser tocadas. Se vai ser uma música de saúde, de longevidade, de qualidade de vida, ou se vai ser uma música de doença, envelhecimento precoce, né, de obesidade, né? Então, são realmente as nossas escolhas que vão determinar. Isso é muito legal, né? Que não é sentença, realmente é meritocrático, é estilo de vida. Mas falando em mérito, eu tenho que falar um pouquinho sobre a obesidade também. As pessoas muitas vezes falam que a obesidade ela é só comportamental, mas a genética ela também incide no comportamental. Então, não é só uma questão de que se você realmente fechar a boca, ver o alimento, né? Vamos supor que a gente está com guloseima aqui, muito açúcar, não é um doce tradicional, a gente está com guloseima aqui e, eu quero emagrecer, é só eu tirar um pedacinho só, é só eu não comer. Quem tem alterações genéticas assim, né, em determinados genes, como o gene FTO ou o gene MC4L, por exemplo, são pessoas que o corpo delas sabota. Então, assim, ter pelo menos uma empatia de entender que, claro, fulano de tal é obeso porque é o comportamento. Sim, é o comportamento muitas vezes, mas é um comportamento que ele é direcionado pelos genes. Então, uma pessoa FTO-AA, estava até falando sobre isso, né, nas últimas postagens do meu Insta, a pessoa que é FTO-AA, se ela estiver aqui, agora não, né, porque eu estou falando, mas eu sou AT, eu sou híbrida. Se eu não estivesse falando com vocês, se estivesse ouvindo mais um pouquinho, eu estaria beliscando até o final da conversa. E é porque eu sou AT, que normalmente é uma situação de hibridismo. Um alelo vem da mãe e uma do pai. O A, a adenina, é o alelo que é o alelo de risco do gene FTO, que é a pessoa que gosta de comer mais, que não consegue ter saciedade, vamos dizer.
E o T é o alelo já de mais equilibrado. Então eu sou híbrida, tem os dois lados. Mas quem é A? Me identifico. Você se identifica? Pronto. E é muito comum. E não necessariamente